Eu quero hoje atuar com vocês falando sobre esses pequenos pets. É um tema que toca o coração de quem convive, né, com esses nossos pequenos irmãos. O cuidado com pets. A gente quer hoje ver o que que a tecnologia do plasma pode atuar com eles. Eu não sei se vocês já pararam para pensar e já sabem que os animais, eles também têm um campo energético. Que eles sentem não só o nosso toque, mas também as nossas intenções e vibrações. Na verdade, eles não entendem nossas palavras, mas ele entende nossas vibrações, a frequência que emanamos. E nós podemos cuidar deles não apenas com produtos físicos, mas também com frequências, com campos sutilmente estruturados do plasma para restaurar o equilíbrio e bem-estar deles. E nós hoje vamos falar sobre como aplicar água plasmada, spray naturais, né? Como usar campos de ZNO para melhorar a vida de nossos pets, cães, gatos, aves e até animais de porte, de grande porte, de fazenda, de sítios, enfim. Tudo com base em práticas simples, seguras e profundamente eficazes. Nós vamos mostrar como você pode substituir. Não, era só a voz. Tá, ok. Como que a gente pode substituir spray antipulgas plasmáticos com, pensa aí, com Q e ZNO, que além de proteger, acalma, equilibra os animais. Vamos vivenciar como você usa água plasmada no bebedouro dos pequenos para ajudar o animal a relaxar, a dormir melhor, a se curar melhor, a lidar com a ansiedade. E aplicar técnicas de harmonização energética, com potinhos de ZNO, não só no ambiente que eles frequentam, né? Mas também usar até mesmo a caneta de saúde, como cuidar de pequenos ferimentos, dermatites, processos pós-cirúrgicos, com sprays de plasma que aceleram e regeneram e reduzem a dor, sem medicamentos convencionais. Em outras palavras, como se ter economia, porque quantas vezes a gente investe e terminam gastando com eles, além do sofrimento que muitas vezes eles sentem, do estresse, etc. Então, a gente quer trazer alguns pequenos casos de pessoas que aplicaram essas práticas, né? E que viram mudanças profundas no comportamento e na saúde desses pequenos. Animais que dormem melhor, se tornam mais dóceis, se curam mais rápido e passam a viver com mais vitalidade. Então, a gente tem que lembrar que nós não tratamos apenas sintomas, nós atuamos no campo dele. E esse campo é que organiza o corpo, o comportamento e essa conexão entre você e o seu pequeno animal. Então, foque a atenção aqui conosco. E a intenção também, esse encontro aqui é sobre, talvez, amor em ação. Perfeito? Eu quero compartilhar com vocês já algumas perguntas que podem surgir com essa apresentação que a gente vai fazer. E essas perguntas já podem ter na mente de vocês, e vocês podem já pensar e escolher essas perguntas, digitando simplesmente o número dela no momento que a gente começar e abrir esse espaço, ok? Então, é uma dinâmica bem legal, que aí você não precisa digitar a sua pergunta, mas simplesmente digitar o número. Não precisa ser agora. Eu só quero colocar antes, porque você já vai visualizando qual o tipo de dúvida que você pode ter nessa live, nesse encontro, tá? É um bate-papo.
Daqui a pouquinho a gente já vai abrir para vocês. Quem vai estar conosco aqui nos ajudando é, é alguém que convive com esses bichinhos e, de certa parte, protege eles. E é como quase uma veterinária, a Eliane. Então, ela vai estar conosco aqui. É, eu vou inicialmente fazer uma apresentação do PowerPoint, que vem trazendo essas informações, e na sequência a gente vai estar trazendo ela para estar conosco, ok? Então, deixa eu ver se cabe. Ó, coube 9 perguntas, tá? Então, é só para que vocês visualizem. é, e na hora que a gente abrir o espaço, vocês podem digitar o número das perguntas. Eu coloquei 9 e vou colocar daqui a pouco mais 10 perguntas, ok? Mas segurem aí. Ah, compartilhando aqui a tela com vocês. Ok. PET, os cuidados com o plasma. Na verdade, em outras palavras, é amor e bem-estar e equilíbrio para esses pequenos, né? São algumas formas seguras de aplicar a tecnologia do plasma no cuidado diário com pets. Eu sei que muitos de vocês têm esses bichinhos. Eu, particularmente, tenho 4 felinos. Eliane deve ter uns 3 ou 4 também, né? Seu microfone está desligado, Eliane. Tá desligado. Também tenho quatro meninas, três meninas e um menino. Como é que chama seus pequenos? Ted, 14 anos, Surcé, deve ter uns 8, Mami, são todos que apareceram aqui para mim, eles me escolheram. O único que, me, que eu, deixa eu ver, o único que eu peguei foi o Ted, a mais velha. E tem o Muquinho, que é o mais jovem, o menininho. Todos castrados, todos vermifugados. Ah, ok, ok. Luquinho é uma graça. Eu tenho 4 felinos também, né? Eu não sei especificamente a data deles, né? Homens guardam e datas, né? Para não dizer o contrário. Mas tem Dona Gata, tem o Mildinho, e tem o Onyx e tem a Atrevida. São nomes assim bem Olha só, atrevida não característicos de tem nada cada a um. ver, né? A personalidade da atrevida, porque será que ela tem esse nome, né? Então vocês imaginam porque eles têm esse nome, é bem característico, ok? É. Depois eu quero, digite aí para mim o nome dos seus bichinhos, se puderem, e eu acho interessante, tem uns nomes que são bem engraçados, tá? Então, você sabe o que que é plasma, na verdade, é o que nós estamos estudando, né? Para quem não conhece, é um quarto estado da matéria, ele atua no campo energético antes da matéria física. Então, primeiro, o plasma atua no campo e depois começa a atuar sutilmente na matéria. Isso seja de pessoas, animais, enfim. Em animais e pets, o resultado é muito efetivo, porque eles não têm uma mente racional e não julgam. Será que isso funciona? Como é que é isso? Eles sentem isso. E principalmente a sensibilidade que eles têm, né? Eles se norteiam e o campo magnético é muito sensível para eles. Escuta, audição. Enfim, os animais, os pets têm sentidos muito mais aguçados que nós. Então, talvez um dos motivos deles sentir o resultado muito efetivo do gás. E aí vem a água plasmada. A água plasmada é o que nós usamos e não o gás. Nós produzimos água plasmada através do gás. E a água plasmada que absorve o campo, do gás. Então, entre outros gás, nós temos o CH3, que atua no físico, o ZNO no emocional e assim por diante, ok? É interessante. Você já pensou, em vez de você comprar, eu não sei como é que é o nome desses bichos antipulga, mas Antipulga, tá, desparasitação, né? Que se usa também para. desparasitador, que geralmente você põe no,
nas costas, no dorso deles. Imagine que muitas vezes Perfeito. simplesmente colocar ali, aquilo já vai para o corpo do animal. Isso quer dizer que vai para a corrente sanguínea dele e repele isso. De certa parte, é uma toxicidade. Então, você já pensou Muito substituir tóxico. isso por plasma, por água plasmada de CuO? Por que CuO? CuO é um gás de cobre. E gás de cobre é um parasita, é um Antisséptico, antiparasita, antibactério, antisséptico. Ele antibactério. repele pragas e bactérias, enfim. Então, você com isso em casa, você pode fazer aplicações no pelo, é claro, evitando os olhos e focinho, e aí tem que ver também como aplicar isso nos felinos, né? Que eles não gostam de spray. Mas só o fato de você aplicar isso, seu minuto que eu vou te Não, eu quero dar. complementar sobre a antipulga. Ah, tá, diga. Então, a origem da pulga vem do rato. Ah, mas na minha casa não tem rato, mas a pulga sobe no hospedeiro, que é o animal, e quando ele vai passear em qualquer lugar, que passa outros animais, que os ratos andam à noite para se alimentarem, a pulga cai no ambiente e pula no dorso do animal, porque se alimenta do sangue do animal. Então, é 5% de pulga no animal e 95% no ambiente. Então, não é só passar o spray no animal, tem que colocar no ambiente que ele dorme, na casa. É um tratamento Legal. completo. Isso vai reduzir não só repelir esses bichos, mas também reduzir coceiras e alergia. Eliane, quando você quiser falar, use esse bichinho aí que eu me organizo melhor. Lá no chat lá, tem uma mãozinha, não sei se tem aí. Ah, tá, desculpa. Sim, sim, sim. Bota aí Me reações, que aí empolguei. eu, Tá, para você não tá precisar bom. ficar com o dedinho levantado. Você clica aí eu vou te. Ok, já já você vai falar à vontade. E vai olhando aí as perguntas que talvez no chat aí que vocês queiram. Então, como você pode fazer? Você pode ter água plasmada no bebedouro. E aí, entre outra ideia, nós aqui usamos água informada. O que que é água informada? É você pegar um pequeno frasco, um vidrinho, colocar ali água plasmada de Gans e colocar dentro da água. Esse vidrinho emite energia para a água e eles passam a ter uma água informada. Nós bem sabemos que existe o GANS, existe a água plasmada, que é a água que tem contato com o GANS, e a água informada. Então, você pode utilizar até uma dosagem, né? Você pode colocar aí 10 ml de água plasmada para 1 litro de água. Mas você, para não precisar todo dia ficar colocando água plasmada, você pode usar um frasco, pode usar um tubete, colocar um pequeno tubetezinho dentro da vasilhinha deles. E, claro, trocar essa água diariamente. E qual gás se coloca a água plasmada? Pode ser ZNO, CO2. A gente percebe, principalmente nos felinos, eles têm dificuldade de tomar água, não gosta. Por isso que a ração deles, de gatos, é mais salgada, para que estimule eles a beber água. Mas quando você faz isso, usam, pelo menos os nossos aqui, eles passaram a tomar mais água. Então eles sentem esse bem-estar. Então a gente tem recipientes de água espalhados no território deles, e ali a gente colocou um frasco dentro dessas vasilhas. Isso reduz o medo, a ansiedade, os animais ficam mais calmos, mais receptivos. Então, gravem isso. Eu vou compartilhar essa apresentação depois, vou subir ela no YouTube e vocês podem compartilhar. Entra outra questão também, o apoio emocional energético. Gente, vocês não têm noção do que é aplicar plasma em animais. Eu vivi uma experiência no passado de um cão da minha irmã, Golden Retriever, era época de São João. Você sabe os fogos, o terror que causa na vida desses bichinhos. E ele chorava e fundava debaixo da cama, assim, correndo, e lá ficava lá, uivando de, de medo do som dos fogos, enfim. E eu estava nesse dia. Eu falei, nossa, não pode deixar ele assim. Ele chegava por vezes
Colocaram tipo um fone no ouvido do animal para o animal não escutar, mesmo assim ele escutava. O que que a gente fez? Eu rapidamente peguei água plasmada, botei no spray que eu tinha e começamos a borrifar ele em volta. Daqui a pouco ele saiu debaixo da cama e quando tocava os fogos, ele levantava a cabeça, mas já não saía desesperado correndo para debaixo da cama, porque dava a ele um relaxamento, uma calma maior. Então, é, é, é uma sessão que você pode fazer no seu animal, e não somente essas épocas, né? Outro detalhe, o Golden Retriever é um cão que ele não é de ficar em apartamento, casa fechada, ele tem que passear, ele tem que ir para o campo, tem que soltar, enfim. Se ele fica em casa, ele começa é incrível, soltar a pele, o couro, sabe? É um negócio terrível isso. E aí você leva para o veterinário aplica os negócios, mas não traz resultado. Adivinha o que que curou o animal? Plasma aplicando, o animal relaxou, ficou mais descontraído e aí começou a restabelecer esse problema que tinha. Então, você pode também usar a caneta de saúde. Interessante, dentro da pesquisa que eu fiz, ele dizia 1 minuto, mas a gente pode usar mais de 1 minuto. Nos meus gatos aqui eu uso 3, 4 minutos, que eles são bonzinhos, né? Bonzinhos agora, mas nós temos ainda um desses animais que era selvagem. O gato era um gato enorme, um Onix. O Onix só vivia em cima do telhado, em casa. Você chegava em casa, o Onix sumia, que você não encontrava ele. Só vinha, que a gente percebia que colocava ração, ele comia e sumia. E era um gato assim. Nós, donos, não chegava perto, não tocava no gato. É um problema sério quando ia vacinar o animal e para pegar ele tinha que criar estratégia para prender o gato. E aí, um dia esse gato brigou com um gato que apareceu. Eu moro num condomínio e em volta é floresta, enfim. E é, apareceu um gato selvagem, enfim. E esse gato chegou machucado em casa. E aí a gente viu que ele estava mais tempo na cama. Mesmo assim, quando chegava perto, ele saía. O que que nós fizemos? Colocamos uma caneta debaixo da caneta de saúde, uma caneta de saúde, embaixo da cama dele. E aí percebemos no dia seguinte o gato mais tempo, chegamos perto, enfim. Esse gato foi um case de sucesso para a gente criar e desenvolver um dispositivo que hoje eu chamo de Calm Pet. É um, é um dispositivo que tem revestimento, tem molas de cobre, enfim, do bem-estar. O gato se tornou um animal tão dócil que hoje o animal deixa você escovar ele, o animal vai para cima da nossa cama, se não tiver, ele dorme lá. É um negócio absurdo. Foi assim uma transformação. Até hoje eu me assusto com o resultado desse animal. Então, é transformadora a relação que existe do animal com a tecnologia. E aí, os cuidados que você pode ter com feridas, com dermatites, utilizando o spray. A melhora é muito significativa. Essa semana, a semana retrasada, meu gato, justo esse Onix, ele brigou e aí ele deu um corte na barriga dele. E a gente só viu assim, a princípio, né? Meio sem pelo, né? Assim, um pouquinho sem pelo, que ele é preto, a gente viu que embaixo do pelo dele é meio branco, né? E a gente viu aquela mancha lá. Eu olhei assim rapidamente e não vi nada, não vi nenhuma coisa escorrendo. Quando ontem de ontem, a minha esposa percebeu que ele estava com ferimento. Falei, como ferimento? Que eu fui olhar o ferimento aberto. Falei, nossa, intensificava. E a gente viu ele quietinho nos cantinhos, sem comer. De imediato, eu falei, agora fazer a aplicação. Eu fiz uma aplicação, apesar de estar em casa, à distância. O que que eu fiz? Tirei uma foto dele e fiz ali uma aplicação de caneta. E na sequência, já peguei o plasma e borrifei. No dia seguinte, já vi que ele já ficou todo animado, já comendo, já brincando. E aí eu continuei fazendo.
Enfim, e eu percebi já o ferimento já fechando. Percebe? Ou seja, a gente ia ter que levar para o veterinário para comprar algum tipo de antisséptico, de, sei lá, para usar. E a gente viveu essa situação. Então, percebe o que pode fazer para o animal. E aí você pode ter reatores espalhados pelo ambiente dele. Você pode ter canetas espalhadas, você pode ter dispositivo, alguma coisa. Você pode colocar uma coleira de plasma nesse bichinho. Existe, vamos pensar, pega um elásticozinho, existe próprio para isso, né? Que vendem nessas casas de pet, essas coleirinhas de para gato é elástico e para os animais, cães, ele é tecido. Você pega isso, deixa dentro da água plasmada de um dia para o outro. Depois você tira e seca e ela recebe todo o campo de plasma. E você põe no animal. Isso é um médicozinho, um portátil que acompanha o seu bichinho. Então é não só o spray, mas você pode também borrifar. Aí o que que eu fiz, né? Eu peguei um tecido e é incrível, se você pegar um tecido, borrifar ele e colocar no canto de sua casa, vocês vão perceber que ele vai para cima daquele tecido. Eles sentem o campo de energia de plasma que contém ali aquele tecido. Então você pode borrifar a cama dele, além de ter alguma coisa é, próximo aonde ele anda, onde ele dorme, onde ele come, enfim. E usar outros tipos de ganso. Você pode pegar um frasco, uma garrafa de refrigerante, e encher de água plasmada e botar próximo à cama deles. Eles sentem aquela energia do plasma. Então você harmoniza o ambiente do animal. E gatos, eles dormem muito. E é nesse dormir que eles restauram a sua saúde, que eles se cuidam, enfim. Mas se o gato não recebe bons tratos, se o gato não recebe a atenção do seu dono, ele estressa, ele dorme menos, ele sente mais medo, e isso o gato tem uma vida útil mais curta, porque ele adoece mais vezes, ele fica fraco. Quando você traz um plasma para ele alivia aquele estresse, perde o medo e passa a dormir mais e se curar mais. E o gato tem uma longevidade maior. É algo surreal isso. Nós temos um médico veterinário aposentado na Austrália e ele se especializou em cuidar de animais com plasma. Eu vou mandar para vocês um e-book que ele vem mostrando sobre, além desse aqui, ele vem falando como você fazer práticas para pequenos, médios e grandes animais com o plasma. Enfim, esses são os cuidados que você pode ter usando água plasmada e observar a reação do animal. Reduzir a dose se ele está muito hiperativo, porque o GANS traz isso, ele não só relaxa, mas tem uns que torna hiperativo. Então, o GANS tem outra, a plasma tem outra vantagem. Ele não tem contraindicação. Você pode usar ele de maneira segura, tranquila, porque o animal só vai absorver aquilo realmente o que ele deseja. Eu não sei se está conosco, deixe-me dar uma olhada. Não está conosco aqui. Mas vocês lembram, eu vou encontrar aqui. Lembram daquele do Blue, que é aquele periquito especial da Andrea, que simplesmente nós começamos a fazer uma aplicação à distância na ave e ele começou a nascer penas. Ela me enviou pela última vez fotos do Blue e ele já com mais peninhas nascendo, os caninhos assim. Então você tem noção do que é isso? A distância, eu aplicando no Blue antes de chegar o plasma para ela, que agora ela já aplica GANS no,
no Blue, em volta na gaiola dele, né? Já trocou também as vasilhas dele para umas vasilhas que tinham as vasilhas de alumínio, né? Que colocava as vasilhas de plástico e ele ruía, né? E aí eu disse, então coloque uma vasilha de cerâmica ou de inox. Tá aí uma dica. Evite usar vasilhas de alumínio para os seus bichinhos. Alumínio é cancerígeno, então é, não faz bem. E também, ó, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Diga, Eliane. Falando sobre dos pets, uma coisa muito importante é o seguinte: quando eles são jovens, é como nós, né? Tem disponibilidade, agilidade, mas conforme eles vão envelhecendo, a posição de comer muito mais baixo que eles, vai dar problema de coluna, de ardose, é, digamos assim, bom, com a idade, como os seres humanos também, já tem problemas de artrose e um monte de outras oses da vida. Então, é sempre mais elevado a comidinha deles. O recipiente fica no alto. Existe para comprar nas lojas de pet uns que vêm com suporte. E de gato, tem uns que é a cabecinha de gato que você coloca assim, ó, para eles não ficar muito curvado, porque vai dando problema na coluna com o tempo. Então, isso é importante, observar isso. Legal. É, eu queria aproveitar e quem de vocês aí, quais os bichinhos que você tem em casa? Escreva aí, cão, gato, para que eu tenha noção de quantos tem aqui nessa live que tem algum bichinho. Então, fala assim, se for um cão, digite um, se for um gato, digite dois, para ficar mais fácil. E, olha, a Adriana tem cão, Margarete tem um cãozinho. Quem mais tem bichinhos aí? Ó, a Regina tem gato, a Célia. Legal. Ok, ok, ok. Alice tem cão. Ótimo. Depois, se tiver aí a Mini Lion, a Coelho. Jaqueline, é legal. Se chama Mink. Ah, um coelho? Olha que massa! A Mildes tem um que viveu 18 anos, olha só. Legal, muito bom. Muito bom, é isso. Olha só aqui essa figura aqui, ó. Esse aqui é o famoso Bloi, tá? O Bloi é esse periquito, ele é uma ave e essa ave fala. Ele acometeu esse problema de saúde nele de perder as penas e ele começou a tirar as penas. E aí eu conheci o Blue e comecei a fazer aplicações. E ele começou a nascer essas peninhas, tá vendo, ó? E, é claro, ele começou a ficar mais calmo dentro da gaiola. Ainda tá todo espenadinho, mas a Adriana participa comigo, que percebe que ele nasceu mais peninhas. Mas só o fato do bichinho já tá calmo, muito mais ativo, nossa, isso é um presente para os pais dele, né? A Dora tem cães e gatos, legal. Tem dois também. Maravilha. Deixa eu só retomar aqui e a apresentação para a gente finalizar ela. Eu quero abrir. Ó, quais são os casos? Eliane, você tem algum caso especial assim de aves que tenha que já sentiu bem-estar com plasma, alguma coisa? Pode compartilhar e talvez alguém que está aqui já vivenciou alguma experiência com seu cão, ou com seu gato de plasma, pode abrir o microfone aí e compartilhar conosco. É um presente que você concede aqui a todos nesse encontro, tá? Então, e também se você tiver, por exemplo, algum problema com o seu animal, e quer saber como usar o plasma, é interessante, porque tem várias maneiras de você utilizar o GANS, o plasma no animal, né? Então, alguém tem alguma experiência a compartilhar, Eliane? Senão a gente vai continuar. Então, Diga.
essa veterinária que a gente trabalha com ela, que eu não sou, nós não somos ONG, somos protetoras, amantes de animais. Aliás, acho que eu já nasci assim, sabe? É um dom mesmo. E aí a veterinária que trabalha com a gente, faz as campanhas de castrações, tivemos um caso de uma cachorra que tirou toda a pele do pescoço da outra por causa de comida, elas brigando entre si. E ela arrancou, mas arrancou a pele. Eu tenho um vídeo mostrando eu fazendo asepsia primeiro com sabão, fazendo asepsia normal, e depois usei plasma. Plasma, você pode acrescentar outras coisas. Por exemplo, eu usei plasma com Uma plasmada. barbatimão. Barbatimão é um cicatrizante fantástico. Quem tem conhecimento de erva sabe disso. Você E aí fez eu um fiz em chá do partes. barbatimão? Não, eu não uso ele quente. O que que eu faço? Eu coloco à noite de molho no recipiente as cascas. No dia seguinte, ele já está bem vermelho, da cor de sangue. Aí você coa ele, coloca no borrifador e em partes iguais com plasma. E aí você borrifa onde for necessário. No caso, eu estou falando desse cachorro, né? E aí a gente colocou em 15 dias, nasceu pele, hoje tem pelo, é uma coisa incrível, é impressionante. Só fazendo para entender. Então você pode acrescentar outras coisas dentro, cicatrizante, antisséptico, mas o resultado é imediato, é uma coisa incrível. A própria, nós estamos falando de pet, né? Mas a Harumi falou para mim esses dias que ela queimou, acho que a mão no vapor da panela e ficou ardendo, ficou doendo e ela passou, urifou assim, questão de algumas horas não tinha nem sinal. Ela pode confirmar isso. Ela está aí no grupo. Então Legal, é só legal. fazer Olha, ó, que experiência. sacada. Misturar água É. plasmada com outras coisas. Outras ervas, essência, antisséptico, é muito, muito maravilhoso. Funciona mesmo. Olha, a Margarete está aí falando que acho que é um cãozinho, né? Come fezes, é Lulu branca. Alguém sabe de alguma coisa? Olha, eu acredito que se aplicar plasma nela, ela vai tranquilizar e ajudar nesse aspecto. Hein? Ó, E só sabe para que, mim ter. ó, Diga. desculpa, complementando sobre isso, tem várias causas porque o animal come fezes. Primeiro, ele deve estar com falta de alguns minerais e vitamina. E isso, ou então ele está querendo chamar a atenção do tutor, entendeu? Então tem que averiguar com o veterinário qual a causa para tratar. Então ele pode beber o plasma, além de borifar, entendeu? E evitar até que ele entenda, porque muitas vezes está ligado ao emocional, né? Por exemplo, o dono sai de casa. Ah, não precisa falar tchau pro meu cachorro, que eu vou voltar pro meu gato, eles não entendem. Vocês não têm noção como eles entendem. Eu, quando saio de casa, eu explico, eu vou sair, mas eu volto logo. Porque eles ficam na expectativa, eles se sentem abandonados e triste. Quando você sai sem explicar nada. É igual você tá na sua casa, com a sua família, sai, não avisa a pessoa. E aí, cadê? Volta, não volta? Cadê você? Eles têm sentimentos, essa ligação emocional com a gente. Então, a gente precisa entender isso e trabalhar esse emocional para que eles não se sintam abandonados. É muito importante isso. Então, a convivência com o humano, eles acabam ficando muito humanizados, a ponto de sentir tudo isso. Então, é preciso fazer um tratamento emocional. Olha, só reforçando aí, muito pertinente a sua pergunta aí, Margarete, porque ó, o nome disso é coprofagia. E é o quê? Ansiedade, estresse ou carência afetiva. Então, o plasma equilibra o sistema nervoso do animal, passa a promover calma e bem-estar. E isso você pode fazer oferecendo água plasmada para ele. E com o tempo, ele vai reduzindo esse comportamento compulsivo, né? Então, essa coprofagia pode surgir do desequilíbrio também na flora intestinal ou deficiência de minerais, o que a Eliane disse. E outro detalhe: animais com esse comportamento costumam estar em busca de atenção, eles imitam hábitos por desorganização comportamental. Então, o campo emocional dele entre o tutor influencia também. Então, você pode usar spray com a intenção de acolhimento no ambiente, na caminha dele, até nos brinquedos dele. Então, é, evitar broncas, evitar punições, um reforço positivo com petiscos, tudo isso afasta ele desse hábito, né, de coprofagia. É, e na higiene, olha só para você ter noção, quando você for dar banho nos animais,
Ele anda dar banho nos gatos, eu nunca vi isso, mas os meus têm medo de água. Use água plasmada, entende? Então, tudo isso reduz e diminui esse mal-estar. Essa questão de conversar com os animais, nossa, isso é fora de série. A gente, quando sai, a gente conversa com eles, fala, "Ó, nós vamos, mas nós vamos voltar." Eles entendem a frequência que você está trazendo isso. É incrível isso, essa questão, né? Dizer que quer ser limpa. Ok, ok. Diga, Eliane. Você falando sobre acalmar, né? Que a gente falou sobre o emocional dos animais, que influencia muito porque eles convivendo com a gente, eles acabam ficando meio humanizados, né? Então, Sim, assim, você pode fazer o plasma, fazer um chá. Camomila é fantástico, camomila é simplesmente maravilhoso. Valeriana, mulungu, você faz em partes iguais, mas assim, não se ferve, faz infusão. Aí você mistura, você põe na água, borifa no ambiente, borifa no animal. É fantástico, é excelente. maravilha. Enfim, já vou abrir para as perguntas. Esse é o amor, o cuidado que a gente tem com esses bichinhos, ok? Então, ó, eu coloquei aí já umas 9 perguntas, vou colocar aí mais outras 10 perguntas. E já olha aí, essa é a hora de você já digitar o número aí da dúvida que você tem aí. Eu vou estar colocando mais 10 aí. Então, rola aí o chat lá em cima. Se você quiser fazer a pergunta, é só ligar também o seu microfone. A sua tela virou ao contrário, Eliane. Eu virei, porque eu preciso ver um negócio aqui, Ah, enquanto tá, você está ok. falando. Tá certo. Então, alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? É só digitar um número aí, tá? É, você sabe tudo? Ok. A Adriana já está com a dúvida número 10. Então, como usar o plasma para harmonização ambiental? Eliane, como é que eu vou usar o plasma aí para harmonizar o ambiente desse bichinho? O que você diria? Então, você coloca 30 ml de água plasmada com ZNO, porque o ZNO acalma. E aí você pode colocar em 1 litro e você pode borrifar no ambiente, você pode colocar na água, e isso, de uma certa forma, vai acabar acalmando os pets, que inclui todos os animais. E aí, como eu sugeri, né? Colocar, fazer um chá infusão, filtrar ele, passar numa peneira, que senão no borrifador ele entope, né? A mangueirinha, e aí vocês colocam. E fica assim fantástico. O efeito, camomila é tudo de bom. Você pode também passar na dermatite, né? Quando ele tiver, porque tem tudo fundo emocional, assim como os humanos. É tudo fundo emocional. Então vamos tratar os pets. Às vezes as pessoas não dão atenção, não saem para passear, principalmente com o cão, né? E eles ficam estressados, principalmente os cães que moram em apartamento. Então precisa ter o hábito de passear com eles para eles desestressar. Contato com a terra, porque nós estamos convivendo num planeta em que é tudo selva de pedra. As pessoas tiram plantas, ervas e colocam cimento e piso, e o animal também sente essa falta de contato com a natureza. E aí tem que ter os cuidados adequados, né? Porque na rua, na grama, pega-se carrapato, pulga, entre outros, né? Precisa ficar atento a isso. Olha, eu trouxe aqui para vocês visualizarem. é, Ó, isso aqui são os tubetes, tá vendo? Que eu coloco dentro da água. CH3 e aqui tem um mix de CO2 e ZNO. Então isso aqui faz da água informada, ok? Outra coisa que eu faço, esse aqui estou trocando deles, mas ó, eu peguei um colar de plasma, nossa, o colar encaixou aqui, ó. Tá vendo? Um colar e coloquei, tá vendo? Perceba o colar onde fica, então já emana ali na ração, além de vitalizar a ração deles, apesar que coloca e já come logo, né? E outra coisa, isso aqui, gente, é um Calme Pet. Você quer ter um veterinário portátil em casa para a vida toda? Tem um bichinho desse. A Eliane produz isso aqui. É perfeito isso aqui.
Acredito que a gente deve ter uma aula ensinando a fazer isso mais para frente. Mas se não, você gasta muito menos num negócio desse, investe, do que numa consulta veterinária. E você vai ter ali um médico portátil para o seu bichinho. É algo assim, fora de série. Isso aqui foi o que acalmou e virou o gato um coelho, né? Dócil em casa. E todos, né? É inacreditável. As pessoas chegam em casa que conhecem e falam assim, gente, vocês trocaram o gato? Olha, é tão assim que eu fui para a internet tentar descobrir o que que aconteceu com o animal, porque foi muito forte a mudança dele. E houve até uma informação de que esse animal recebeu como é que eu diria para vocês? Um outro ser de outro universo toma conta desse Alguma animal, entidade. Alguma entidade. alguma coisa nesse sentido, porque é muito forte, né? Bem, não é bom pote de plástico, não, Adriana. De preferência. Ah, tá. Não, sim. Um potinho de plástico. Pode ser qualquer pote. Coisinha de coisa. E coloca isso dentro da água deles. Ok? Então, é isso aí. A pergunta 14 também, a da Adriana, ela pergunta: como eu posso tratar feridas ou dermatites com plasma? Bom, Liane? aí você pode usar 70% de Cuo e mais 30% de ZNO, que trabalha no emocional do animal, né? Você borifa de 2 a 3 vezes por dia e pode aplicar também com gases na região, entendeu? Mas eu aconselho que faça asepsia antes do local e eu uso muito, a gente usa muito sabão. Sabão, gente, porque é soda, soda. Do que é produzido, né? O nanorrevestimento soda. Então, quando você faz a limpeza na região da dermatite ou do corte, seja o que for, faz a primeira asepsia, tira bem, enxágua, né, com gás, etc e tal. Depois você aplica, faz a aplicação, porque você já faz a primeira higienização, que é muito importante, para poder você ver o resultado. E aí você aplica, entendeu? Você pode colocar com uma faixa, se for muito grande o espaço, mas, gente, é tudo emocional. A dermatite é emocional, escamação da pele, com fungos e bactérias, entendeu? Tem casos que precisa fazer até raspagem, superficialmente, e levar no laboratório para saber exatamente que tipo de bactéria e fungos tem na pele do animal. Pode ser uma alergia também, que ele teve do shampoo que você usou, de um tecido sintético, do produto que você usa no chão. Então, não é aconselhável usar cândida no ambiente onde tem animal. E sim, pode usar vinagre e pode usar também o bicarbonato de sódio diluído em água, entendeu? Porque a cândida traz muita consequência, ela é muito forte. O cheiro, nós não percebemos, nosso olfato não é tão aguçado quanto o do animal. Então, isso Legal. influencia muito. Então, tem que ter esse cuidado. O Luiz está perguntando o que que é isso, Branco. Isso, na verdade, foi um dispositivo que a gente desenvolveu. O resultado foi muito efetivo. O animal sente e se cria um campo de 2, 3 metros. Ele é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui dentro é, um, tem molas de cobre não revestido, tipo uma caneta de saúde, só que tem uns recursos aqui e no meio tem GANs, entendeu? Um mix de GANs com frequências. Então, isso aqui é um dispositivo assim, ó, Calm Pad. Eu posso depois detalhar isso mais para você. Então, é isso, você pode usar para as feridas. A Célia, a Regina Célia, está perguntando aí, a 12, como o ZNO pode ser usado energeticamente com PET? Hum, Olha, Liane, você pode colocar, sério, bom dia para nós, querida. Você pode colocar nos potinhos, exatamente como o Fabrício sugeriu também, com uma mangueirinha em volta, né? E sim, aí você pode também Roberto. colocar na caminha deles. Você pode colocar o tubete, talvez. O cachorro ele vai pegar, vai quebrar, vai brincar. Então você pode colocar, fazer colares, como outra dica que o Fabrício deu, você molha a cobertinha deles, deixa secando e também já está com a energia, né? O DNA do plasma. Legal, legal. Olha, a coisa é tão assim, muitos pets têm problema. Ó,
Adriana é uma amante também dos animais e atuou muitos anos com pets e com tosa e essas coisas voltadas para os animais. Então ela sabe muito bem dos problemas que esses animais têm, né? Problema de otite. Então, está perguntando aí se pode aplicar água plasmada no ouvido do cão, Adriana. Adriana não, Eliane. Sim, eu faria a primeira asepsia, água oxigenada, 10 volumes, aquela que você usa Uma para curativo gotinha, também já. duas, que tanto no ouvido do Você pode gato? colocar umas 2 gotinhas, depende muito do tamanho do animal. O gato você põe 2 gotinhas, o cão geralmente é porte maior, você pode colocar umas 3, 4 gotinhas. Não vai doer porque é água e oxigênio. O Vai que fazer uma faz é funcionar. gastura. Não, eu faço nos meus animais, é tudo hábito. Ele é efervescente em contato com bactérias e região que está contaminada, como você passa na tua pele, que você está com um corte, ele faz aquele efervescente. Ele não dói, ele não queima, ele faz aquelas bolinhas. Então, ele fica efervescente, mas não faz mal. Deixa um certo tempo, inclina a orelha do animal, coloca assim, aí deixa um certo tempo, eles vão ficar irritados de uma certa forma, porque é um barulho, eles têm a audição muito sensível. Depois você inclina, seca externamente com gases, aí você burifa exatamente o plasma dentro. Entendeu? Ou põe em conta-gota, é melhor de conta-gota. Borifários vão ficar assustados. Então põe no conta-gota umas 2 gotinhas e deixa fazer a atuação da limpeza, né? E é simplesmente maravilhoso. Logicamente, não só na primeira vez, talvez uns 3 dias seguidos, vai ver, porque quando eles estão com otite, eles querem, né, tirar, coçar, não consegue, machuca com a unha, e aí vai dar um problema que a gente fala, como é que é? O nome popular seria a orelha de pão. Por quê? Quando tem uma otite que dói, inflama, etc., ele quer coçar. E nisso ele rompe alguns vasinhos internos e aí rompe internamente e enche de sangue. Aí tem que fazer drenagem, tem que fazer cirurgia. E é muito doído, é muito complicado a recuperação. Então, quando perceber que o seu animalzinho já está fazendo isso para coçar, então já começa a tratar para evitar. Legal. Olha só, uma coisa. Você tem, Eliane, um dispositivo que bota e ele sai aquele vapor. Ah, inalador. Tenho. Inalador. Não tá fácil aí não, né? Peraí, eu vou buscar. Vai conversando aí que eu já vou buscar. Dá Tá. licença, O que filha. que você pode fazer? Você pode Aqui, colocar ó. água plasmada nele e chegar perto do animal. Ó, existe, gente, vale a pena eu pegar aqui, só um minutinho. É muito interessante isso aqui. Enquanto isso, Eliane vai chegar com esse dispositivo e vocês vão. Olha, só um minuto aqui que eu vou pegar e já retorno, ela já vai retornar e falar desse dispositivo que você pode ter. Cheguei. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é espécie de uma escova. Percebe que tem até um pelinho aqui, ó. Tá vendo? Vem. E aí, essa escova, ele faz isso. E ele tem uma abertura aqui, ó. Ela é para colocar água. E aí, quando liga, o vapor sai aqui embaixo. O que que eu fiz? Comprei isso, muito barato, acho que custa R$ 16 isso. E coloco água plasmada aqui. E vou e escovo os bichos com isso aqui, os felinos. Essa parte aqui, ela também sai, tá vendo? Ó, tá, tem pelos que eu... E aí o vapor sai aqui no meio. Pense no negócio funcional e eles amam. Faz a fila aqui, quando eu começo a escovar um, chega o outro perto, aí eles ficam assim, dois, três. Eu quero filmar uma hora que é muito divertido eles estarem em volta disso aqui. Aí você escova um lado, escova o outro, isso aqui rapidinho. Eu falei, gente, eu vou fazer, dá para fazer um, um, olha só, um, uma roupa com o pelo deles. É tanto que eu falei assim, vou comprar um desse para me pentear meu cabelo com plasma, botar plasma dentro, ligar e ficar.
vaporizando meu cabelo. É massa isso aqui, ó. Bem interessante. Ixi, agora encheu de pelo aqui. Então, é muito legal essa coisa. Cadê? Você conseguiu o bicho aí? O aparelhinho, Tá Eliane? aqui, ó. Eu vou colocar a câmera perto, ver se dá pra ver. Aqui é o Surset. Ela é meio mal-humoradinha, mas tá vendo ela? Estamos vendo. Tá, então assim, ó, você põe aqui nesse recipiente, eu tenho esse portátil, tem um outro grande. Aí você coloca aqui, ó. Ela não é boa pra fazer isso, tá vendo? Peraí, Surset, fica quietinha. Quietinha, filha. Peraí. Ela é meia brava. Então eu vou fazer assim, ó. Aí você coloca De aqui no longe, rosto dela. Ó, tá vendo? Ela vai respirando. Ó, com água tá vendo? plasmada. Com Não, água plasmada. e você quer ver Ó. também? Depois você fala. E não precisa ser muito tempo, não. Coisa de 30 Não, é coisa segundos ou um dela. minuto. Sabe o que que você faz também? Após isso, dá um petisco. Aí pronto, ela vai associar o petisco com esse negócio. Ela vai falar, opa, depois disso aqui eu vou ganhar uma guloseima. Isso, Eu quero o meu vizinho aproveitar. fez isso. Desculpa. Pode Desculpa, eu quero falar. aproveitar e mostrar. Olha que coisa interessante. Isso aqui é pro gato. Tá vendo que tem esses pezinhos? Exatamente para ficar alto do chão para elas comerem. É formato de uma cabecinha de gato. Essa vasilhinha. Aí você pega um colar e põe aí em volta disso aí, ó, no Coloca aqui, tamanho. ó. Pode colocar aqui um tubete, pode colocar aqui, pode colocar do lado. E aí eles têm e não fica com a cabeça muito baixa para não ter problema de coluna quando ficar mais idoso. Entendeu? A Regina está falando aí que você tem outro dispositivo que era embalagem de remédio. Eu? É, pelo menos eu acredito que é nisso, né, Flor? Ela tem outro dispositivo que era embalagem de remédio. Enquanto você pensa aí, ó, Eu pensei. é, a Adriana, sim, você respira do nariz. Ok. É, é um dispositivo que você respira do nariz, Eliane. Enquanto a Eliane procura, ó, a pergunta Eu tenho que dar 17. Tá, um inalador. Ok, inalador, porque ela fez, lembra que eu já fui para Valinhos que ela utilizou? É sim. o mesmo, esse aqui que eu mostrei manual, ó. Tá. E isso é barato, gente. O custo é muito baixo disso aí. Acho que é 30 ou 40 e poucos reais. É, a pergunta: o que fazer se o pet rejeita água com plasma? Ó, E você reduz, posso e responder? pode sim, você mesmo. Você reduz, né, a concentração diluindo com água potável, porque os meus animais tomam água potável, né? Eles não tomam água de torneira porque é cheio de química também para eles. E aí eu uso água de poço artesiano, é a água que eles utilizam também. Então você coloca 50 a 50. Porque, na realidade, ela não tem gosto, a água, mas ele sente a energia. Então, tipo, o que é isso? Eu não conheço quanto, no caso, você está acrescentando essas técnicas de tratamento quântico nos animais. Então, você coloca, reduz até você poder colocar 100% do plasma, entendeu? Então, eu sugiro que no começo coloque metade, metade, e aí vai aumentando até 100%. E é claro que a água deles tem que estar totalmente sem sal, né? Lavada, Zero, água plasmada. com várias lavagens. Ou se não, coloca um tubete dentro, você vai ter água informada. Também. A Adriana está aí conosco. A Adriana vai produzir alguns tipos, porque a Adriana é especialista também em ervas. Então, ela deve produzir alguns tipos de GANs com ervas voltado para animais. Então, fique ligado nisso, porque vai vivenciar isso. É, a Regina está falando daquele bichinho que você comprou, que bota no nariz e aperta assim, ó, sabe? Bichinho. Nossa, tô tentando lembrar o que é. Aquele frasco que chega assim e aperta para tic, e aí ele, Ah, que bonito. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. ok? Enquanto isso, deixa eu ver se tem mais e nós já temos que finalizar nosso encontro aqui. Nós já estamos a 5 minutos para a gente finalizar e aí eu vou isso, ok? Você espirra no nariz, Eliane. Aqui, ó. Esse aqui?
Isso. Tá vendo? Pode Você muda usar de alguma maneira também no bichinho. esse É, aqui, então, é mais fácil. No animal, é melhor você pegar. Espera um pouquinho, deixa eu pegar uma outra coisa aqui rapidinho, enquanto você vai falar. tá. Eu diria para vocês algo seguinte. Eu vivi umas experiências aqui marcantes com plasma nos vizinhos. Um vizinho tem 4 cães e um deles vira-lata, mas ele parece um bacê, parece uma salsichinha. E essa cadelinha entrou no cio. E aí o cão maior do vizinho foi para cima dela e fraturou a coluna dela. Um caso seríssimo. E ela ficou no estado de choro e dor, não comia e levou no veterinário. O veterinário, escuta isso. O veterinário falou assim: ó, não tem solução. Ou você vai viver com ela analgésico o resto da vida, e assim ela sentindo dor, ou você vai ter que sacrificar. E ele voltou para casa. Nesse dia eu apareci na casa dele e vi lá essa situação. O cão no cantinho sem comer e choramingando. E eu, na mesma hora, tirei meu colar de plasma. Falei, vamos botar esse colar nele. E colocamos o colar no cão e eu fiquei lá conversando com ele. Daí, uma hora, o cão levantou e começou a comer. E comeu compulsivamente e começou a andar. Resultado, resolveu o problema do cão. No dia seguinte, eu voltei lá e nós colocamos um colar, tipo uma coleira, no peito dele e na coisa. E daí 2 dias leva no veterinário, o veterinário falou assim, eu não sei o que que você fez, mas ela está perfeita. Você já pensou um negócio desse? Um É colar incrível. de plasma. Pois não, Eliane? Eu também vou contar uma história rapidinha aqui, que eu já contei, mas vou reforçar para quem está chegando agora. Eu tive o chamado de uma protetora que o gato dela estava com pneumonia. E pneumonia em gato, dependendo do estágio, da habilidade, eles são muito sensíveis, né? E aí, não esse aparelho, mas um outro elétrico, que esse aqui pode ser elétrico, peraí, tá sumindo a imagem, e pode ser com bateria, com pilha, você pode usar o cabo USB, etc e tal. E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei plasma e uma pitadinha de bicarbonato de sódio, diluí bastante, e fiz inalação no gato. Não é mentira. Eu posso pegar a testemunha da tutora, e aí, uma aplicação somente, sem antibiótico, sem nada, liberou, limpou e o gatinho está curado. Entendeu? Não precisa levar sempre ao veterinário. Você pode usar o plasma para tudo. Olha o problema de coluna que o Fabrício falou. É impressionante, gente. Não é brincadeira. O que eu vou sugerir, eu tenho bastante desse aqui, são conta-gotas individuais, né, que a gente ganha de uma amiga que trabalha em saúde. Então, o que que você pode fazer? Você pega. Peraí, desculpa. Saiu aqui o negócio. Vamos Peraí, vendo. aí, saiu. Também. Ó, então aí, você aspira, né? Aqui para você pôr no ouvido, como eu sugeri, e aspira para colocar no narizinho. Vai ter que segurar, porque eles são ferozes, né? Segurar o animal, enrolar num pano, alguém segurar e você coloca no narizinho umas 2 gotinhas, desobstrui, porque agora nesse tempo de frio, umidade e chuva, e às vezes eles saem, né? Os gatos que têm liberdade para sair para a rua, toma chuva, etc. Pode ter pneumonia, tanto o gato quanto o cachorro. E essa forma aqui é muito simples, muito maravilhosa. Funciona mesmo. Essa Experiência se... top. Maravilha. Obrigado aí, Eliane. Essa semana, uma amiga da gente, semana passada, tem uma cachorra muito querida, já convive com eles há 16 anos. E a cachorra teve uns problemas sérios, teve que fazer uma cirurgia. E aí a médica falou assim, ó, ela vai demorar um tempo a recuperar. Não sabemos se vai restabelecer, pela idade dela e tudo. O que que ela fez? Ela tinha um colar, ligou para mim, eu falei, ó, pega o colar e coloca na cachorrinha antes de ir para o veterinário fazer a cirurgia depois. Pois fiz a cirurgia e colocou o colar e colocou outro para ela deitar em cima, debaixo da toalha que ela deita. E daí 2 dias ela levou de novo da veterinária. A veterinária falou assim, ó, eu nunca vi uma recuperação tão rápida, tão estável.
de um cão, principalmente um cão da idade dela, e tá lá, feliz da vida. Impactou tanto que ela agora quer, ela tá, assiste as lives, quer conhecer mais do plasma, quer usar o plasma, enfim, para você ter noção disso. Então, são experiências que, com animais, o plasma é muito ativo, é muito proativo, o resultado é tremendo. Ó, Verdade. sobre hérnia de disco no animal, eu acredito, ó, se esse. Eu tenho até isso gravado aqui, ele falando da cachorrinha que chama Safira. Se uma, um colar resolver um problema de uma fratura na coluna que não, pela medicina veterinária não tinha solução, eu acredito que faça a experiência de colocar sobre na hérnia de disco desse animalzinho. Cria uma estrutura que pegue no pescoço, pegue na barriga dele, entendeu? E aí depois você vai perceber depois o resultado, ok? Bem, nós temos que já finalizar. Você quer dizer a última coisa, Eliane? Complementando o que você disse, você pode, porque agora, por causa do tempo, os animais estão usando roupinha de flanela. Então, a pessoa pode umidificar essa roupa, deixar secar e colocar no animal. Está plasmada. Olha, outra coisa interessante, sim. Coloca a roupa dentro da água plasmada, deixe, depois você veste ele, usa ele, enfim. Uhum. Eu finalizaria dizendo o seguinte: cuidar de um animal, de um pet, é muito mais do que alimentar, limpar, proteger. É uma troca de campo. E nossos pets, eles são espelhos do nosso estado interior. Perceba isso. O seu pet age e reage de acordo também com a sua emoção. É uma troca de Verdade. campo. Então, você não só tem que estar bem usando o plasma para que isso reflita também nele. Quando nós aplicamos a água plasmada com consciência, nós não apenas estamos tratando sintomas no animal, mas nós estamos restaurando a harmonia no nível muito mais sutil da vida. O plasma nos ensina que tudo é campo, tudo é vibração. Quando a gente oferece esse cuidado vibracional para os nossos animais, nós criamos lares muito mais leves, relações muito mais puras, conexão muito mais profunda. Então, que cada aplicação que você fizer do seu animal seja um gesto de carinho silencioso, que cada borrifada de spray seja aí uma bênção energética para ele, viu? Que cada gota de plasma que você leve para ele seja de paz, vitalidade e equilíbrio para esses companheirinhos aí de jornada. Eles não pedem nada, mas nos dão tudo. Então, cuidar com plasma, com água plasmada, é honrar a vida em sua forma mais pura. Vamos seguir nesse caminho aí de amor consciente por todos aí os reinos, não só no reino animal, mas também no reino vegetal. E o que vocês precisarem de plasma, a nível de pets, animais, orientações, contacte a Eliane, ela domina isso aí. E por isso que nós trouxemos essa live hoje, Viva Plasmado e Viver Plasmado com os Animais, nessa terça-feira, nessa quarta, ok? Então, daqui a pouco eu vou subir essa live, eu vou compartilhar com vocês a live de sexta-feira no YouTube. Sexta ou quinta, se não me engano, para vocês, ok? Assistam, curtam, compartilham, ok? Então, é isso. Eu acredito que para vermes, o plasma, o CUO, pode ter um resultado bem interessante. E se você vivenciar essa explicação, será interessante depois compartilhar conosco, Margarete. Eliane, você quer falar algo? Sim, eu quero falar o seguinte: é muito fácil amar os seus animais, os seus parentes, né? Porque estão ali em contato com você o dia inteiro. E eu estendo todo esse meu pedido aos animais de rua. Coloque água, alimento seco, não misture ração com comida porque azeda. E tem muitos animaizinhos na rua, de todo mundo aí do Brasil, do mundo inteiro, principalmente da América, que passam fome. Por quê? Porque não castrou e os animais começam a se proliferar e as pessoas abandonam na rua. Então, vamos
estender esse amor também aos animais de rua, porque eles não têm culpa de ter nascido. Então, castrar é um ato de amor. Quem ama, cuida, e eu vou deixar uma reflexão aqui muito importante. Quanto mais conheço os homens, mais admiro os animais. Ok? E tá aí o telefone da Eliane, tá? Acho que é isso aí, é. É Anotem correto. e, e salve e faça essa conexão, tá bom? Eu fico muito feliz por ter vocês aqui conosco nessa manhã. Nós teremos amanhã um encontro muito especial às 8 da manhã. Agora nós estamos nesse horário, 8. E vai estar conosco o Edson com a mesa de prosperidade, uma mesa frequencial. E hoje à noite nós vamos ter um encontro para quem nunca ouviu falar de plasma de câncer. Convide seus amigos, eu vou até compartilhar depoimentos e uma chamada para vocês compartilharem seus amigos, vizinhos, enfim, tragam eles e conheçam isso. Percebe o quanto isso agrega às nossas vidas, ok? Então, forte abraço, um beijo no coração. Gratidão, gratidão, Eliane, gratidão a todos vocês, Adriana e todos os demais que estiveram aqui conosco. Até. Vou compartilhar essas coisas no grupo aí de vocês.